essa Constituição de 1988, embora trazendo grandes modificações positivas, progressistas, né, ela carregou consigo, e não poderia ser de outra maneira, na medida em que o nosso processo de transição da ditadura para a democracia foi um processo negociado, né? Foi uma transição negociada, não nego o protagonismo da sociedade, foi importante, sobretudo as greves do ABC, no final dos anos 70, os movimentos sociais no início dos anos 80, a campanha das diretas já, né? Todos esses movimentos foram muito importantes no sentido de redefinir os termos em que os militares haviam pensado a transição. No entanto, apesar disso, pagou tributos ao caráter negociado da transição e, assim sendo, a Constituição de 88 carrega consigo mesma, ao lado dos avanços, legados fundamentais da ditadura, entre os quais as Forças Armadas como Estado dentro do Estado, né, a força do agronegócio, a questão agrária, né, o monopólio dos meios de comunicação, né, por minorias encasteladas, né, no poder econômico, né, direitos sociais que, embora conquistados, né, ficaram carentes de regulamentação não feita posteriormente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que realmente a nossa democracia ela não entrou em risco gratuitamente, é porque ela tem vulnerabilidades que são devidas aos legados que essa Constituição traz da ditadura. Eu penso que essa discussão precisa ser urgentemente feita. Eu acho que o necessário aprofundamento da reflexão que eu chamo de a democratização da democracia, né? Eu não quero subestimar os avanços democráticos. Eles foram reais e são importantes, inclusive fornecem a plataforma para novas lutas. Porém, é preciso aguçar o espírito crítico em relação à Constituição que a gente tem. Falei muito das Forças Armadas, o Jorge falou do Poder Judiciário, a gente pode falar do poder das mídias, né, dessas novas mídias que são monopólios, né, de pequenos interesses privados e que carecem regulamentá-las para defender a democracia em relação a elas. Né? A gente precisa também pensar o impacto do agronegócio na economia, na sociedade brasileira, né? Enfim, são desafios fundamentais, né? E que é preciso um espírito crítico que vá além da ideia de que nós temos uma democracia consolidada. Né? Temos que discutir isso, as forças democráticas têm que apresentar propostas, né, concretas no sentido de realmente a gente ter avanços, aproveitar, né, no momento atual que os golpistas e o golpe estão na defensiva. Né, eu também não alimento nenhuma expectativa, né, às vezes me preocupa esse endeusamento do Alexandre, né, do Xandão, né, do xerife Alexandre. Né, a democracia não precisa de xerifes, né, a democracia não precisa de heróis desse tipo. O Alexandre, inclusive, tem um passado reacionário, né, de repressor de movimentos sociais. Eu não endeuso essa figura, né, acho que é muito perigoso, né, esse processo que existe por aí, inclusive envolvendo pessoas de esquerda, né, que começam, de repente, a imaginar que temos aí um salvador da pátria. Né? Quer dizer, então eu penso que isso tudo precisa ser relativizado, né? E a gente tem que enfatizar realmente, extrair, né? Aproveitar esse momento que os golpistas e o golpe estão na defensiva, né? Para aprofundar a discussão. Como é que surgiu? Né? Como é que a gente foi parar nessa situação? Né? E tomar a ofensiva política, né? E discutindo com a sociedade, né? Porque realmente, se nós formos imaginar
democratizar a democracia com essas instituições existentes, precisamos reformar essas instituições. E, evidentemente, que quem está se beneficiando dessas instituições não vai querer reformá-las. Se não houver uma pressão social, né, em relação a isso, isso não vai acontecer. Então, eu penso que cabe às forças democráticas mais consequentes, nesse momento, né, ao tempo, né, não subestimemos isso, ao tempo de insistir na condenação dos golpistas, dos chefes golpistas, né, ampliar a discussão sobre os fundamentos desse golpe, né, que perpassa o conjunto das instituições brasileiras, que são vulneráveis ao golpismo, não é à toa que ele amadureceu aí nas entranhas do Estado, né, e ampliar a discussão para a sociedade